recente pesquisa aponta que cerca de 11 milhões de famílias fizeram dívidas no ano passado. Este é o maior índice da história. Caroline entrou neste ranking. Deste assunto ela conhece bem. Eu tenho de 2 prestadoras de cartão de crédito, eu tenho a dívida da faculdade, tenho a dívida do apartamento, tem a internet, tem telefone, né? E cartões de loja. A jovem passou os últimos meses aflita com as contas. É que assim, veio a pandemia e como eu sou autônoma, o que acontece? As dívidas... Zerou, né, meus números de cliente praticamente. Ou seja, as dívidas foram virando uma bola de neve. Ainda segundo a pesquisa, as famílias que não honraram com os compromissos financeiros foram aquelas que ganham até 10 salários mínimos por mês. Dificuldade até mesmo para pagar contas básicas no orçamento. O endividamento de muita coisa, cartão de crédito, até a própria energia, o que é básico, que já está no teu orçamento, e isso acaba fugindo tudo. É pagar as contas de luz, água, né, aluguel e o alimento a gente vai reduzindo um pouco, né, cortando os gastos desnecessários e tentando levar a vida, né? E é realmente através do malabarismo financeiro e de uma vida limitada que muitas famílias têm sobrevivido nos últimos tempos. Tentamos nos organizar, tira dali, fica dali, põe aqui, tira dali. A gente viver com um pequeno comércio muito pequeno, mas é muita dificuldade e a gente de tudo tem de saber pagar o que deve, porque senão fecha as portas, porque com a dificuldade dessa, tudo caro, tudo difícil. Situação realmente angustiante. Não tenho como pagar. Não tenho o que fazer. Quero ter paz, eu quero conseguir dormir. Isso me tira o sono. Sempre honrei com tudo. Isso me deixa em desespero. Eu nunca tive o nome sujo. Dívida é uma palavra que muita gente já se acostumou a ouvir e a conviver. Mas esta é a vida financeira que você deseja? Conquiste um futuro de sucesso, de prosperidade. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe principalmente a sua família. Nós acompanhamos agora essa matéria que fala sobre 11 milhões de famílias desempregadas e, com isso, endividadas. Pessoas que, em meio a essa pandemia, em meio a essa situação que o país, que o mundo está vivendo, vem sendo atingida por todo tipo de problemas na vida financeira. E o problema financeiro não traz só uma tristeza, só a depressão, só a dor. Traz também a separação de um casamento, traz também a destruição de uma família. O que eu tenho que fazer, pastor Juliano? Você deve tomar uma atitude de se refugiar, de buscar o socorro de Deus. Em meio a essas mesmas situações que nós estamos vivenciando hoje, pessoas lá atrás, de acordo com a Bíblia, buscaram forças em Deus e, graças ao poder dele, saiu da situação. Em uma situação de dívida, como você acabou de assistir, uma mulher viúva foi até o profeta e o profeta deu uma direção para ela e ela pagou a sua dívida. Meu amigo e minha amiga, quando você chegar aqui e assistir a reunião, uma palavra, uma direção, Deus vai te dar. Aqui dentro, dentro da palavra dele, para que você consiga sair dessa situação e vencer cada problema. Eu quero colocar agora só uma sequência de histórias de pessoas que chegaram aqui com dívida e pagou essa dívida. Só para a senhora, para o senhor, para você ver que todas as vezes que nós temos saído daqui indo ao monte, Deus tem respondido. Acompanhe as histórias, eu já volto. O que aconteceu, Rosilene? Então, bispo, eu estava com uma dívida de 12 mil reais. Que aconteceu uma situação que meu esposo ficou desempregado e tal, e eu acabei ficando com o nome sujo. E eu estava com essa dívida já fazia um tempo, né? E quando eu determinei voltar para o pacto, eu disse assim, eu pensei, né? Meu esposo está indo, mas eu preciso ir também, porque é dívida separada no nome, né? E eu tinha determinado assim, ó, eu vou começar a pagar de uma menor para maior.
E Deus fez ao contrário. Depois que eu vim, na segunda vez, eles me ligaram, me dando um valor para me pagar a dívida. E eu disse, não, esse valor eu não tenho condições de pagar, eu quero pagar à vista, mas eu quero um outro valor. Eles falaram para mim assim, então eu vou ver que valor a senhora vai pagar. E eles me deram R$1.000, uma dívida de 12 mil. Negociou e pagou. Eu quitei a dívida. Bem forte pro nosso Deus. O que aconteceu, o senhor vindo aqui segunda-feira? Eu tinha uma dívida de 35.884,85 desde 2010. Na verdade, era 6 mil e pouco, a dívida foi crescendo os juros, né? Tive um revés financeiro em 2010 e essa dívida foi aumentando. Consegui pagar outras dívidas, essa aqui era a única que eu não conseguia pagar. Fui tentando negociar, não conseguia, os valores para negociação eram muito altos. E vindo aqui na reunião, eu estava olhando com o celular, dizendo que a gente tem boas notícias. Lembra? Lembra da semana passada? A oração das boas notícias? E assim, eu recebo ligação de telemarketing direto, oferecendo um monte de produtos, né? E às vezes eu não estava nem mais atendendo assim, ligação de São Paulo, Rio de Janeiro. E eu recebi uma ligação na sexta-feira, eu olhei assim, não vou atender, veio aquela voz que me atende. Assim, eu atendi o telefone. E aí foi uma proposta que me fizeram, né, de R$680 para quitar essa dívida. Eu já tentei negociar outras vezes, não queriam baixar o valor. E de repente me ligaram, a gente negocia, R$680 você paga a dívida. Assim, então tá, já me manda o boleto. Na sexta-feira eles me ligaram, negociei, paguei na mesma sexta-feira, né? Já está paga a dívida. Aqui está o comprovante da dívida, está o comprovante de pagamento aqui, posso deixar depois para testemunho. E assim, era uma dívida que vinha se amarrando, pastor. E engraçado assim... Só me fala o valor, quanto que era? 35.884 estava hoje a dívida. 35 caiu para quanto? R$680. Você está vendo, pessoal? Olha quem tem um pacto com Deus, como é que é. É só você vir buscar. 35.680. Você está vendo como é que o mal cria situações para prejudicar as pessoas, mas quem obedece, olha aí. É engraçado que eu falei obedece, porque assim, essa dívida foi gerada por um negócio que eu fiz, eu recebi orientação na fé e acabei deixando de lado. Eu quero adquirir um bem, e desse bem que eu adquiri me gerou outras dívidas. Aí eu fui conseguindo pagar, e esse aqui agora é o último que estava faltando pagar, né? E aquela história, não é só ouvir, é praticar. Eu ouvi a orientação certa e fiz do meu jeito, e por isso eu gerei essa dívida. E hoje Deus me abençoou, eu consegui pagar também essa dívida que faltava. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Pastor, eu tinha uma dívida que eu tinha contraído num capital de giro, chegou em quase R$500 mil. R$500 mil? Quase R$500 mil. E eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, tentando resolver essa dívida e não conseguia. Tentei entrar em acordo com o banco, não tinha jeito. E vindo na segunda-feira, fazendo o pacto, o banco me ligou um dia de noite para negociar a dívida. E eu tinha dito para ela, eu já tentei negociar várias vezes e não consegui. Ela disse assim, quanto você tem agora em mãos para pagar a dívida? Eu disse, eu tenho R$1.000 agora. Ela disse, então tá, eu vou te mandar um boleto agora. Tu tem como pagar agora à noite ainda? Eu disse, tenho. Ela, então tá, eu vou te mandar um boleto, 15, 20 minutos você vai receber esse boleto, aí você paga, a dívida está quitada. R$500 mil. Você tinha uma dívida de R$500 mil. Uma dívida que vinha rolando, que eu não conseguia negociar com o banco. Estava chegando em quase R$500 mil. E pagou com R$1.000? Sim, senhor. Quer dizer, a maior parte dessa dívida era juros, né? Sim, senhor. Juros em cima de juros. Sim, senhor. E Deus fez o milagre. Fez um milagre. Deus é Deus. Com certeza. Amém. Bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes decidem ir até o fim naquele propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria? Quando nos tornamos fiéis à aliança que fizemos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus
e permitir que ele faça parte dos seus planos e projetos? Existe um lugar onde os resultados aumentam dia após dia. Um congresso que irá lhe ensinar como vencer as dificuldades e ter o resultado que tanto espera. Nesta segunda-feira, venha receber a nova Bíblia do Pacto, para que este ano seja um ano de conquistas. E todas essas pessoas estavam assistindo o programa, ouvindo a rádio, mas elas tomaram uma decisão. E é isso que você tem que fazer. Tomar uma decisão de vir buscar a Deus. Porque ficar em casa, chorando, se lamentando, angustiado, depressiva, porque é isso que essa situação está trazendo. Uma dor nas pessoas. Não vai resolver nada. E você é forte. Você consegue sair dessa. Você é de Deus. Deus fez você. E Deus não fez ninguém para sofrer. Deus, ele te fez para vencer. Mas é necessário você tomar uma atitude. Qual atitude? Sair da sua casa e entrar aqui, ó. Pisar nessas escadas. Quando você entrar por essas portas, o problema já não é só seu. Ele é de Deus também. E quando Deus entra na vida de uma pessoa, ele entra para mudança, para transformação. Existe um problema que eu não estou conseguindo vencer. Eu preciso de um socorro. Eu preciso de ajuda. Vem buscar. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Terminando a última reunião do dia, entrega o currículo nas nossas mãos, entrega tudo. O que você está trazendo aí, problemas, escrito num papel, seu nome, o nome de um familiar, entrega. Porque nós vamos para o topo do monte, com chuva, sem chuva. Nós vamos orar por você. Acompanhe a oração, segunda-feira agora, que nós fizemos debaixo de chuva. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe principalmente toda a sua família. Quando se tem um pacto verdadeiro com Deus, meu amigo e minha amiga, nós não podemos quebrar esse pacto. Eu disse esses dias aqui que haveria dias que tanto eu como o pastor David subiríamos aqui debaixo de chuva, mas nós não vamos quebrar o nosso pacto. Esse ano tem que acontecer uma virada, tem que acontecer uma mudança, uma transformação. Chega de amarração na sua vida. Tivemos um dia de guerra, um dia cansado, um dia de luta, mas nós estamos aqui e vamos orar por você que tem um pacto verdadeiro com Deus. Pastor, todo mundo, as pessoas falam assim, todo mundo está passando por dificuldade, porque todo mundo dá desculpa. Por isso que são poucos os que fazem a diferença. E os que estão fazendo a diferença são aqueles que não estão dando desculpa, que abaixo de chuva vieram nessa segunda-feira, tomaram a decisão, cumpriram com a sua parte do pacto. Por isso, Deus vai honrar. O vento está forte, a chuva apertando e nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você em respeito a você que saiu de qualquer lugar, tanto do continente como da ilha, e veio aqui buscar a força, o poder de Deus para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, tanto eu como o pastor David aqui debaixo de chuva, invocamos o teu nome, o teu poderoso nome, e apresentamos a vida de todas essas pessoas nas suas mãos. Meu Deus, muda essa situação que nós temos visto. O teu povo sofrendo, o teu povo na miséria, passando aperto, dificuldade, mas que a partir de hoje, que a partir de agora, desse exato momento, as portas se abram em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, estamos fazendo a nossa parte. Não demos desculpa para o Senhor. Então nós não aceitamos o não também como resposta, meu Deus. Traz a resposta. Meu Pai, que esta semana venha, meu Deus, mudar a vida do povo e venha acontecer o sobrenatural em o nome do Senhor Jesus. E é esse sobrenatural que nós cremos, meu Deus. Honra essa pessoa que tem vindo de longe. Abençoa ela. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Nenhuma mudança vai acontecer na vida da senhora, do Senhor, você que me assiste agora, sem que você tome uma atitude. É preciso você tomar uma decisão de fé. O que é a decisão de fé? Reconhecer que você precisa da ajuda, do socorro de Deus, de colocar a sua vida aqui, em cima dessa palavra. Quando você chegar aqui, você vai pegar a Bíblia do pacto. Nós vamos te dar ela. E na fé, degrau por degrau,
segunda após segunda, você vai resolvendo cada problema e mudando essa situação. É claro, obedecendo. Não é só vir uma segunda-feira, não é só estar aqui um dia, não é só chegar e falar assim, olha, eu vou lá e vou ver o que acontece. Não, sai resolvido, sai resolvida a mudar essa situação que você está vivendo. Essas pessoas que eu vou colocar agora, pegaram a Bíblia, fizeram um pacto com Deus e por isso Deus se manifestou na vida delas. Como é que é o nome da senhora? É Nilva. Pode falar, Nilva. Então, pastor, eu tô no pacto aqui na Catedral desde 2019. Eu cheguei aqui com meu apartamento já na justiça para empenhorar, né? A Caixa Econômica estava empenhorando. Meu carro em busca e apreensão. Eu não tinha salário porque eu tinha tido infarto, então eu não tinha condições de trabalhar e não estava recebendo de ninguém, de lugar nenhum. E hoje, com o pacto, daí eu peguei firme no pacto, com o pacto eu consegui a minha aposentadoria, consegui quitar o meu apartamento. Hoje eu tenho meu apartamento quitado, meu carro, meu filho tem a empresa dele. E assim, por último, agora faz um mês mais ou menos, né? Ele estava trabalhando e ele tinha um cliente muito bom. Cliente assim que supria muito a empresa, né? A receita lá. Isso. Né? E ele simplesmente sumiu e não veio, não dava satisfação. O meu filho ligava e ele dizia, não, essa semana eu não vou. Meu filho tem uma estética automotiva, né? Essa semana não vai dar. E aí eu não aceitei. Eu falei, não, a gente não tá com um pacto com um homem, a gente tá com Deus. Então, não é justo conquistar e perder. O cliente que vem tem que ficar e trazer mais, né? Aí eu fiz um propósito com Deus aqui na segunda-feira. Ainda ficou 2 semanas, pastor, eu vinha, mas a certeza que eu tinha do meu voto com Deus e a certeza que ia dar certo, estava dentro de mim, eu estava tranquila. E o cliente voltou e ainda trouxe mais cliente. Então, assim, direitinho. Sim, assim não tem, né, pastor? Eu sempre converso muito com os meus filhos. Jejum e oração e o pacto, a fidelidade com Deus, não tem o que segura a gente. As lutas vêm, mas a gente tem a certeza que a gente vai vencer. Quando nós estamos obedecendo, há uma paz na gente. Sim, uma tranquilidade. A gente sabe que a gente vai chegar. Verdade. Pastor. Não quebra o pacto. Com certeza. Deus abençoe. Rejane, o que aconteceu? Então, eu estava trabalhando num serviço onde eu estava me matando muito, trabalhando 12 horas por dia de pé. Tinha dias que eu vinha do serviço direto para a igreja, que não podia nem levantar, ficava sentada a reunião toda. E no dia 25, eu já faço parte do pacto, aí no dia 25, que foi a troca da Bíblia, o Senhor pediu para fazer um clamor e com o celular na mão que ia haver uma resposta daquilo que tu pedi, né? E eu pedi muito que ele me mudasse de serviço, me desse um de segunda a sexta, onde eu não me cansasse tanto e não perdia a reunião de domingo que eu estava perdendo. E no dia 26 de manhã eu acordo com uma mensagem no meu celular de uma vaga de emprego, onde eu já queria, que eu botei um currículo ano passado, nem estava esperando mais. Mas aí me chamaram para entrevista e eu já estou trabalhando nesse serviço de segunda a sexta e ganhando mais do que eu estava ganhando no outro. Mudou a situação. Mudou a situação. Muito mais vai acontecer. Amém. Bem forte com o nosso Deus. Como é que é seu nome? Everson. O que aconteceu vindo segunda, fazendo o teu pacto com Deus? Pastor, no ano passado, nessa mesma época, quem comparasse a minha vida e comparasse ela hoje, não conseguiria acreditar que é a mesma pessoa. Eu tinha uma empresa que estava indo mal, tá certo? Veio a pandemia e o que para muitos foi, né, um fechar de portas, para mim virou o jogo. O mercado que eu trabalho, que é o mercado de imóveis, deu um boom, né, e quadruplicou as vendas, meu faturamento multiplicou. Eu tinha um carro, pastor, que se eu quisesse vender ele, eu teria que pagar para a pessoa levar, porque era mais caro arrumar ele do que o valor que ele tinha. Esse era o seu carro? Esse era o meu carro, o carro que eu andava, que eu vinha para a igreja, que eu ia trabalhar. E com o vindo na segunda-feira, com os propósitos que eu vinha fazendo de altar em altar, multipliquei meu faturamento, fechei contratos de mais de $500 mil, né? Troquei de carro, hoje eu tenho um carro bom, um carro novo. E nessa semana agora, na sexta-feira, assinei o primeiro contrato, né, grande do ano, né, de 350 mil, e já tem mais uma proposta pronto para poder assinar amanhã já. Everson, você chegou aqui com o seu carro, você tinha que pagar para a pessoa levar, se você quisesse vender. Se eu fosse vender, sairia mais barato a pessoa, sairia mais barato
para vender, para pagar para a pessoa levar, do que para consertar. Para poder consertar era mais caro do que o valor que eu ia pegar nele de volta. Assim você chegou. Sim, senhor. Você obedeceu o que está escrito aí? Sim, senhor. Não faltava uma segunda-feira. Fiel ao pacto. Fiel. E obedecendo. Sim, senhor. Mudou tudo. Mudou tudo. E fechando um contrato agora. Fechei na sexta-feira agora um contrato de 350 e tem mais uma proposta prontinha para poder assinar amanhã. Forte. É ou não é, pessoal? Palmas bem fortes para o nosso Senhor. E muito mais vai vir na sua vida, Ebers. Muito mais. Que você sempre esteja aqui dando testemunho. A obediência é o ato mais importante quando falamos de fé. Aquele que crê na palavra de Deus deve obedecer os seus ensinamentos. E é através do texto sagrado que alcançamos a prosperidade em todas as áreas da vida. Quem faz um pacto com Deus se torna participante das suas promessas. E ter um pacto com Ele significa obedecer incondicionalmente a sua palavra a todo instante. Por isso que nesta segunda-feira você receberá a Bíblia do Pacto. E com ela você fará uma aliança com Deus para determinar que todos os dias do ano de 2021 venha a ser de conquista e sucesso. Venha, independente da sua crença ou religião. Esse Deus que promete na palavra dele, vinde a mim, todos os que estão cansados, eu vos aliviarei, ele nunca mudou. Todas essas pessoas que aflitas, desesperadas, saíram das suas casas, pegaram um ônibus, enfrentaram o trânsito, para chegar até aqui, Deus se manifestou na vida delas. Eu vou colocar agora as histórias, que é para a senhora, o Senhor, você que está me assistindo agora, ver que o que ele fez na vida delas, ele pode também fazer na sua vida. Basta você fazer e tomar a atitude que elas tomaram. Elas vieram e Deus, com certeza, não deixou elas sem uma resposta. Acompanhe. Como é que é o nome da senhora? É Thelma. Dona Thelma, o que aconteceu de segunda para segunda? Pastor, a minha filha ela estava desempregada há um ano. Um ano desempregada. Daí, eu fazendo os propósitos, voto, na segunda-feira, ela arrumou um emprego. Aí, quando ela fez todos os papéis para arrumar, para ir trabalhar, aí apareceu outro emprego. 2. No meio dessa pandemia? 2. Para ela escolher? Ela escolheu. Ela escolheu o melhor. E depois ela aí começou a trabalhar, faz 15 dias. Daí o patrão dela chegou, ela só ia receber por mês. Ele disse para ela, eu vou começar a te pagar em 15 dias. Ela ficou assim maravilhada, já recebeu a primeira parcela, tá maravilhoso. Quanto tempo ela ficou desempregada? Um ano. Um ano desempregada. Um ano. Tudo acumulou? Tudo acumulou, 4 filhos, recebendo esse auxílio emergencial, que já tinha acabado também, sabe? Pastor, não sabia o que fazer, pagar aluguel. E Deus honrou. E Deus honrou. A sua fé. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Que bom. Deus abençoe. Amém. Fala para ela que muito mais vai acontecer. Amém. Tá bom? Como é que é o nome? Patrícia. O que aconteceu, Patrícia, de segunda para segunda? Então, pastor, hoje eu consegui emprego, mas eu queria falar o que resultou eu não conseguir. Eu levava o pacto a sério e mais ou menos é parecido com o que ele disse. Eu troquei de bairro e me acomodei. E aí eu parei de vir na segunda-feira. E no momento que eu parei de vir, aconteceu tudo de ruim. Começando, eu tive Covid, eu estava empregada. Quando eu voltei do atestado, já me mandaram embora. E dali, faz uns 3 meses, eu larguei muito currículo. E não conseguia, só que eu via que era algo espiritual. Porque é impossível a pessoa não conseguir trabalho aqui. E fui indo, eu falei, agora chega. Eu mesmo me causei isso, sabe? Porque se eu tivesse voltado para o pacto antes, eu já estava trabalhando. Agora faz 3 semanas, e nessa última agora eu coloquei a minha carteira de trabalho dentro do envelope. Eu falei, eu não aceito. Segunda-feira eu vou estar naquele altar e tem que dar o testemunho, porque o nome de Jesus tem que ser glorificado. E agora, hoje, foi meu primeiro dia. O nome da senhora, por favor. Bom dia, Sharon. Pode falar, dona Sharon. Na verdade, eu e meu marido, a gente já faz o pacto desde o Rio Grande do Sul. A gente se mudou faz 1 mês e meio para cá. E eu fazia no bairro onde eu me mudei. 3 segundas-feiras agora de janeiro, já fui chamada para entrevista. Eu larguei vários currículos, mas tinha uma empresa que era aquela que eu queria. Deus botou a mão,
fui chamada naquela empresa, para aquela entrevista. Na primeira entrevista eu já meio que senti que a vaga era minha, e orando, buscando. A vaga é minha, já estou contratada, estou lá. Deus abençoe. Abriu a porta. Abriu a porta. Janaína, o que aconteceu de segunda para segunda? Numa segunda-feira eu determinei dentro de mim que eu ia ter um testemunho para contar. Aí nisso passou uma semana e eu fiz uma entrevista de emprego. Eu já estava 1 ano e 6 meses desempregada. 1 ano e 6 meses desempregada. Exatamente. Você imagina essa pessoa que está em casa agora, ela está assistindo um programa de TV e ela vê que uma pessoa que estava 1 ano e 6 meses desempregada conseguiu trabalho. O que você acha que ela vai fazer? Vai vir aqui. Por isso que testemunho grande, pequeno, a gente vai pegar todos. Vamos encher esse altar de testemunho. E aí, Janaína? E semana passada eu comecei a trabalhar. Começou a trabalhar. Sim, senhor. Bem forte foi o nosso Deus. A segunda-feira passada eu peguei a Bíblia do Pacto. Eu estava desempregada. Aí quando foi quinta-feira agora, ela me ligou e eu já estou contratada. Recebeu a boa notícia. Bem forte foi o nosso Deus. O pacto não é uma aventura. É uma aliança e não deve ser quebrada. Um pacto envolve palavra, aliança, comprometimento, totalidade, obediência. Palavra. Quando firmamos um pacto com Deus, empenhamos a nossa palavra para com Ele, que, por sua vez, já empenhou a sua santa palavra para conosco. Aliança. Deus nunca quebrou sua aliança conosco. Da mesma forma, não podemos encarar a nossa aliança com Ele como uma aventura. O pacto não pode ser quebrado. Comprometimento. O pacto tem compromissos e prioridades. Quando assumimos um pacto com Deus, é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Totalidade. O pacto não é uma entrega parcial. No pacto com Deus, é toda a minha vida pelo tudo de Deus. Obediência. Não existe pacto sem obediência. Ter um pacto com Deus significa obediência incondicionalmente à sua palavra a todo instante. Quer fazer essa aliança com Deus? Venha nesta segunda-feira fazer esse pacto com a palavra. E que nesta segunda-feira, a senhora, o Senhor, você que está me acompanhando agora, tome uma decisão de começar essa semana na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouco às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Em um desses horários, traz aí o seu currículo, traz aí o que representa a sua vida financeira. Nós estamos aqui nas reuniões presenciais clamando para que haja um socorro em todas as áreas da sua vida, principalmente a financeira. Quando você colocar os pés aqui, quando a senhora, o Senhor, você pisar aqui, eu vou pedir até para mostrar, quando você entrar por essas portas aqui e passar por essas escadas, você pode ter certeza que já não é mais com você, é conosco. Nós vamos comprar a sua briga, nós vamos lutar. Esse problema não vai te vencer. Deus abençoe a sua vida. Eu te aguardo. Nos últimos tempos, o desespero tomou conta de muitas pessoas. Hoje, um dos setores mais afetados é o econômico. Milhares de desempregados, endividados e empresários que declararam falência. Um país que pede socorro. E onde alcançar o sucesso para mudar a situação que para muitos se tornou desesperadora? Existe um lugar onde aqueles que creem alcançam o socorro e a transformação na vida. O Santuário do Socorro Divino. Do seu santuário te enviei socorro, e desde Sião te sustenho. Dia 8 de março, iremos ao Santuário Divino para alcançar o socorro. Por isso, traga escrita em uma folha a resposta que você deseja alcançar. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, 15 e especialmente no maior congresso financeiro do mundo,